Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. Brasil de Fato Entrevista. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com a deputada federal Lídice da Mata. Tudo bom, deputada? Como vai? Estou muito bem, um prazer enorme estar aqui com vocês no Brasil de Fato. Lídice da Mata é economista de formação, exerce o mandato de deputada federal pelo PSB, do qual também é presidenta estadual. Foi a primeira e única prefeita de Salvador entre 1993 e 1997 e também a primeira senadora eleita pelo estado. Obrigado, viu, deputada, por aceitar a conversa com a gente. Queria começar falando sobre o governo Lula, né, e a relação com a Câmara dos Deputados. O governo teve algumas derrotas na Câmara, mas os principais projetos para o país foram aprovados. Desde a reestruturação de importantes programas sociais lá no comecinho, né, do mandato e alguns que foram se desenrolando ao longo do tempo, até a reestruturação de algumas reformas importantes, mesmo que inacabadas, como a reforma tributária, né? A senhora acredita que após esses desafios, o governo já começa a consolidar uma base na Câmara? Eu diria que começa a caminhar nessa direção, né? Se você for notar bem, esses primeiros projetos estruturantes do governo, eles também são projetos que falam com o mercado, né? Que se dirigem a uma relação de mercado e que isso torna mais fácil a adesão de alguns segmentos do Centrão, até porque alguns já têm uma certa aderência a estas ideias. A reforma tributária era uma reforma há muito debatida na Câmara dos Deputados, que ganhou uma celeridade agora por uma decisão do governo, mas também por uma decisão da Câmara, que buscou, né, do presidente da Câmara especialmente, que buscou dar esta celeridade para, digamos, consolidar o seu programa de governabilidade interna, né, de governo interno. Então, nós tivemos uma vitória, tivemos, em alguns pontos, menos, né? No caso nosso do Norte e Nordeste, tivemos dificuldades que temos quase certeza de que irão ser removidas no Senado Federal. É possível que esse projeto votado no Senado volte à Câmara, que tenha mudanças no Senado? Não tenho dúvida. Muito difícil uma matéria que traz esse nível de, digamos assim, de interesses, né, conflitantes, possa passar sem uma modificação no Senado. Além, ela mexe com interesses regionais e o Senado é um espaço talvez mais legitimado para a discussão desses interesses regionais. Ela move com interesses de segmentos econômicos, e aí, como na Câmara, o Senado também terá debates e movimentações no sentido de assegurar a um ou a outro a inclusão nos benefícios, digamos assim, da reforma tributária. Então, é quase impossível não haver mudança na reforma tributária. Então, se outras matérias que saem, digamos assim, mais acordada ou com menor índice de divergência são modificadas no Senado, imagine uma como a reforma tributária. Sim, e que há muito tempo o Brasil procurava, né, desse período democrático, nunca conseguiu, de fato, colocar em votação, né? A reforma tributária é mais ou menos como campeonato de futebol. Todo mundo tem uma reforma sua na cabeça. É como todo brasileiro tem um time, a seleção desejada, né, para escalar. E justamente para aprovar esses projetos, inclusive a reforma tributária é um bom exemplo disso, o governo teve que lidar com liberação de emendas, acenos ao Centrão, e nada fora do jogo político faz parte desse nosso presidencialismo de coalizão, né? Essa fatura, no entanto, a gente sabe que é um tanto pesada.
Como é que a senhora avalia a entrada do Centrão no governo, principalmente em cargos de primeiro escalão? Esses acenos, a senhora acredita que devem se converter em votos concretos para o governo Lula? Eu acho que vale a pena para se converter em votos objetivos. Não terá nenhum sentido se isso não for realizado. Ou seja, nós não temos o direito de apenas apresentar, digamos assim, uma intenção de boa vontade. Somos adultos, temos 6 meses de governo, e os partidos políticos que compõem o Centrão, alguns que fizeram parte, inclusive, do governo de Lula, na primeira gestão, do governo de Dilma, o seu retorno à base do governo, na minha opinião, para eles e para nós, tem que significar uma mudança de postura em relação ao voto objetivo dentro do Congresso Nacional. É claro que quando nós falamos voto objetivo, nós não estamos impedidos de ter uma divergência ou outra com o governo, principalmente em torno de questões que não sejam questões de governo, que não sejam projetos governamentais, de política governamental, de política econômica, de política social, sejam coisas que digam mais respeito até a ética de cada um, pessoal, religiosa, coisa do gênero. Vou citar um exemplo, a discussão da liberação dos jogos, né, dos cassinos no Brasil. Isso, tem gente no PT que concorda, tem gente que não concorda, tem gente no PSB que concorda, tem gente que não concorda, assim como tem gente no PSD, no PP, com a mesma característica. Nós temos pelo menos 2 grandes forças que atuam por dentro dessas bancadas, que são as igrejas cristãs, católicas ou protestantes, sempre no sentido de se posicionar contrário a isso. Então, são temas que ultrapassam as relações partidárias propriamente dita ou de governo efetivamente realizado. O União Brasil, por exemplo, que ingressou logo no começo do governo, não reverteu de fato em votos concretos na Câmara, né? Por isso é importante analisar como será isso, né? Exatamente, mas veja bem, cobrados sobre isso, eles pedem a cabeça de sua própria ministra e trocam por outro ministro, sob o argumento que aquela ministra não representava o partido. Então, na medida em que já indicaram, agora, não tenho dúvida, cabe ao governo cobrar a fidelidade. E quais são os perigos dessa entrada brusca do Centrão no governo? Não, eu não diria que é brusca, né? Tem 6 meses de namoro, todo um processo político de um governo passa pela conquista da governabilidade com o Congresso, o seu Congresso. Quando se trata de um governo parlamentarista, é mais simples, porque você monta o governo com aqueles partidos, com os que foram vencedores e com aqueles partidos que, em torno do programa, se organizam. É possível haver mudanças no meio do caminho sem que se mude o primeiro-ministro ou o partido base da Aliança Central. Nesse nosso modelo, que você já destacou, o presidencialismo de coalizão, isso é mais fluido, porque, especialmente na América Latina, onde, ou mesmo no Brasil, de maneira particular, onde os partidos não têm grande tradição de fidelidade política e ideológica. Aí a coisa fica mais fluida. Mas eu acho que esse movimento que está sendo acompanhado pela sociedade inteira, de entrada de ministro, saída de ministro, entrada de partido no governo, passa, sem dúvida, por um entendimento de que esses partidos que se agregam ao governo neste momento têm a necessidade de fidelizar o seu voto.
A senhora foi relatora da CPMI das fake news, né? Mas o relatório final, inclusive, não chegou a ser votado. O tema sofreu já naquela época grandes ataques da direita e foi exatamente o que aconteceu agora com o PL das fake news, de relatoria do deputado Orlando Silva, né? A senhora acredita ser possível recolocar esse tema para votação tão logo? Eu acredito se nós conseguirmos fazer, antes de levá-la à votação, um acordo geral no Colégio de Líderes com uma parte do Centrão, no sentido de aprovar o texto. O texto está bom, o texto avança em questões, o texto é muito positivo, o texto não é um texto de perseguição às redes sociais, pelo contrário, o texto é, acima de tudo, a referência de transparência, responsabilidade e democracia, diferente do que nós estamos acostumados a ouvir a extrema-direita cantarolar. Você viu que nós não conseguimos avançar no texto do 2630, ainda tendo o apoio do presidente da Câmara, que é um homem que tem uma presença forte entre os deputados. E muita gente, porque muita gente ainda se deixa enganar por essa ideia. O Brasil é um mercado grande e as big techs, claro, usam todas as suas armas para manter esse mercado. Na Europa, a União dos Países Europeus já adotou comportamento no Parlamento Europeu, unitário, uma base unitária para os diversos países, mas ainda assim cada país tem avançado no tratamento da relação com as big techs. A França, por exemplo, avançou muito e avançou, inclusive agora, na determinação do pagamento aos profissionais do jornalismo pelo conteúdo da internet. E está avançando já na discussão da regulamentação da inteligência artificial. Portugal também está avançando, a Alemanha tem uma regulamentação própria. Aqui no Brasil, a extrema-direita se alia aos interesses de negócios das grandes big techs para, sob sua proteção, continuar disseminando fake news e disseminando a ideia, principalmente, que isso é liberdade de expressão. O Jair Bolsonaro, ex-presidente, se tornou inelegível por 8 anos, mas deve concorrer às eleições de 2030, por exemplo, né? Por alguma divergência de dias ali, ele concorrerá em 2030 já. Como é que a senhora viu esse movimento de tornar inelegível Bolsonaro? Isso enfraquece de fato a base bolsonarista no Brasil ou essa raiz deve seguir se espalhando por aí? A gente lembra que as igrejas evangélicas foram muito utilizadas para disseminar esse tipo de discurso e alguns outros setores da sociedade que foram altamente contaminados por isso. E a gente vê hoje uma sociedade muito cindida, né? Olha, é óbvio que o ex-presidente da República foi apenas um instrumento catalisador de algumas ideias existentes na sociedade, que sempre existiram. Algumas delas estavam muito desorganizadas e que, através da candidatura dele, se organizaram. Elas continuarão organizadas, eu pelo menos acho isso. Claro que o nome dele como catalisador de tudo isso diminui de importância. Basta ver o comportamento dos seus apoiadores institucionalmente, dos seus governadores, que estão se comportando como é do natural da política comum, em acordo com o interesse dos seus estados. Eles foram eleitos para isto, e não os seguidores cegos de um líder destronado, entre aspas, né? Por quê? Porque não são as ideias, na verdade, que os unem. Em torno disso, muito oportunismo, né? De agentes políticos que se agrupam àquela liderança porque ela, eventualmente, está no poder. E, ao perder o poder,
perde uma parte dessa franja, sim. Mas é claro que muitos continuarão com essas ideias e com esse comportamento, enquanto existir tolerância com eles, para que eles possam digamos assim, se desenvolver. Eu digo, quando tem tolerância, não estou querendo extirpar ninguém, nem matar ninguém, mas eu acho que algumas posições defendidas pelo ex-presidente, elas se alastraram pela impunidade, pelo fato da Câmara não responder a elas. Eu me lembro que eu fui deputada em 2026, desculpa, estou antecipando coisas, 2006, e fiquei chocada quando cheguei à Câmara, porque eu havia sido deputada federal na Constituinte, e quando voltei em 2006, fiquei pressionada com o discurso daquele deputado, um discurso arrogante, um discurso de defesa do período da ditadura militar, um discurso com ideias esdrúxulas e, em geral, fascistoides, e não havia uma resposta na Câmara. A Câmara não debatia aquela. E aí eu até me inscrevi para responder, e alguém junto de mim percebeu e pegou na minha mão e disse, não discuta não, deixa ele falando sozinho, essa é a nossa estratégia. E por muito tempo ele continuou falando sozinho e tendo o silêncio digamos assim, dos seus opositores, porque achavam que não deviam perder tempo com ele. Eu acho que isso deve servir de lição para todos nós. As ideias precisam ser debatidas, as estratégias podem ser montadas, mas é preciso analisar e seguir sempre tomando o pulso da política para não ser surpreendido com coisas desse tipo que aconteceram no Brasil e que estão a acontecer no resto do mundo. Por quê? Porque as ideias sempre vêm acompanhadas de movimentos existentes na sociedade, ainda que eles não sejam vistos, né? Nós estávamos acostumados com coisas vistas ou com tendências identificadas em pesquisas, mas o impacto das redes sociais fez com que esses movimentos acelerassem as suas manifestações explícitas, não é? Sim. Mudando um pouquinho de assunto agora, a senhora foi prefeita de Salvador, a primeira e única mulher a comandar a cidade entre 93 e 97, né? Foi também a primeira senadora pelo estado. Agora o nome da senhora volta a ser especulado como possível candidata ao cargo nas próximas eleições de 2024. A senhora já se decidiu se será candidata à Prefeitura de Salvador nas próximas eleições pelo PSB? Olha, o PSB hoje tem 3 candidatos, para você ver como as coisas proliferam rapidamente no período eleitoral. E eu acho bom, acho positivo que o partido possa ter mais de uma candidatura. Primeiro porque eu fui candidata, eu fui prefeita, como você falou, de 93 a 97, isso quer dizer há mais de 20 anos, não é? E, graças a Deus, até hoje tenho o meu nome lembrado pelo povo de Salvador, né? E especialmente sendo lembrado no momento da eleição, no momento onde o meu nome aparece muito bem colocado pela pesquisa que foi divulgada. E, pelo que tenho conhecimento de conversas na política, pelas outras pesquisas que não foram divulgadas, né? Então, isso me dá alegria, obviamente, uma pessoa que teve uma gestão com as características da minha, uma gestão de esquerda e uma gestão brutalmente perseguida pelo poder governamental à época e que se traduzia num complexo televisivo, um complexo de comunicação, não apenas de televisão, que era o maior complexo de comunicação do Estado, à época, e continua sendo, é claro que isso me deixa feliz. Mas, mais do que o meu nome e um projeto individual, eu creio que nós temos que ter um projeto político de grupamento que tenha a responsabilidade de governar a Bahia.
e por isso coloco meu nome no partido, ou deixo que o partido coloque, mas aberta, e o partido aberto a contemplar novos nomes que possam representar também essa estratégia. É claro que isso passa também por uma definição no governo de que candidatura nós queremos. Se queremos uma candidatura de esquerda, aí teremos dois, imagino tem uns 2 nomes, 3 que possam ser convocados. Se queremos uma candidatura de centro, também temos 2 ou 3 nomes que têm condição de serem convocados. Então, primeira definição, eu creio que é essa. E a partir daí vai se definindo. Meu nome entraria certamente se nós tivéssemos e quiséssemos uma candidatura à esquerda. A senhora está preparada para a disputa? Ah, sim. Que bom. O estado da Bahia, falando agora sobre a região onde a senhora se consagrou como política, né? Ele lidera o ranking de mortes violentas no Brasil, com quase 7.000 assassinatos em 2022, que são os últimos dados compilados, né? Na cidade de Salvador também há diversos registros de violência, inclusive policial. Como contornar essa situação, deputada? Olha, se fosse fácil contornar a situação da violência, ela estaria resolvida. Ele não é um problema apenas da Bahia, é um problema especialmente do Brasil, da América Latina, mas o Brasil com sua singularidade, até pela dimensão continental que temos, e em alguns lugares do mundo. Então, outro dia, a nossa ministra Margarete foi filmada sendo assaltada em plena Veneza, né, em plena Itália. Então, essa circunstância do furto, do crime urbano, não é apenas no Brasil, mas, obviamente, que nós temos um grau de violência que precisa ser mais estudado e combatido, né, e tratado efetivamente. O Rio de Janeiro, hoje, tem um grau de dificuldade grande, por exemplo, para fazer funcionar o seu aeroporto, em função da insegurança que alguns pensam que o acesso ao aeroporto tem. Então, este é um problema para que o Brasil se debruce sobre ele e possa apresentar soluções. Não são soluções fáceis, nem há receita de médico que resolva como se fosse uma gripe. A senhora é autora da Lei Mariana Ferrer, que protege mulheres que sofreram violência, né? O Brasil segue como um país extremamente hostil para as mulheres, né? Como reverter essa situação, deputada? Aí eu acho que nós temos algumas linhas de políticas que têm demonstrado no mundo que pode ser adotada, né? Primeiro é a política de prevenção, nós combatermos o machismo, essa ideia de que o homem é proprietário da mulher, ele tem direito sobre a mulher, que no fundo é impregnado na cabeça dos meninos desde muito cedo, né? E que na juventude se aflora em função das características próprias da adolescência e juventude, e gerando um comportamento machista, proprietário, arrogante, que acha que a moça não pode terminar com ele, não pode deixar de gostar dele, não tem obrigação de gostar dele porque ele olha para ela. E numa sociedade em que se trata pouco as frustrações masculinas, gerando essa incapacidade de lidar com a perda, de lidar com a frustração, de lidar com o não, né? Então, essa é uma linha de prevenção, didática, de mudança de conceito cultural na sociedade. Outra linha é a linha de atuar no processo punitivo claramente, né? É você ter uma justiça capaz de dar conta das violências seguidas que as mulheres sofrem e que não conseguem que a justiça lhes dê razão, né? Então, os casos de estupro, que são claramente comprovados e que muitas vezes a justiça continua ignorando,
né? E aí se faz necessário, talvez, assim, um esforço especial na formação dos novos advogados, juízes, promotores, defensores públicos, um olhar especial na política pública de prevenção nessas áreas, que muitas vezes expressam o seu próprio machismo nas sentenças em que dão. E depois a inclusão da mulher violentada, né? A mulher violentada é estigmatizada na nossa sociedade também. Ela não tem, geralmente, mais pobre, porque as mulheres ricas ou de classe média que sofrem de violência terminam se defendendo aqui ou ali na proteção da família, dos advogados, mas aquelas mulheres que vivem o seu dia a dia sem maiores condições de sustentar-se economicamente, essas sim passam por grande dificuldade. E acho que nós, enquanto governo, temos que ter políticas públicas claras de inclusão desta mulher. Esse mês de julho a gente comemora, no dia 25 mais especificamente, o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, né? E há desafios imensos pela frente. A gente tem visto cada vez mais casos de racismo relatados. A gente viu recentemente com grandes personalidades, mas há também no dia a dia, são casos inúmeros, né, de anônimos que acontecem, muitos não são sequer denunciados. E com as mulheres negras essa situação se amplia ainda mais, né? Como é que a senhora vê o tamanho desse desafio pela frente? Olha, acabamos ontem de receber aqui a ministra Aniele Franco, que lançou aqui na Bahia, junto com o governador, uma série de programas. Programa federal, né? Ela participou de um evento de combate à intolerância religiosa e, mais tarde, à noite, participou de um evento do governo do Estado que lançou alguns projetos de inclusão econômica para as mulheres em vulnerabilidade social, especialmente para as mulheres negras, não é? Então, este é um caminho, né? O caminho de nós combatermos o racismo, dando oportunidade objetiva, real, na economia para a inclusão das mulheres, preparando as mulheres para assumir esse papel. Esse é um caminho que eu acho muito importante de ser fortalecido, e fazemos isso em função do Julho das Pretas, né, que é uma ação política que as mulheres negras fazem nesse período de julho, se somando também a essa data do 25 de julho das mulheres negras e caribenhas e latino-americanas. Então, eu creio que essas datas existem para a gente acender a luz na sociedade da informação a respeito desses assuntos e também afirmar as nossas providências no sentido de combater a situação de vulnerabilidade. Deputada, muito obrigado por essa conversa, viu? Obrigada a você. Um grande abraço, Sérgio. Obrigado, e a todos que nos acompanharam até aqui, também o meu muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau. Você pode conferir mais conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Direção e entrevista José Eduardo Bernardes. Coordenação de jornalismo Glauco Faria. Coordenação de rádio Camila Salmásio. Coordenação de audiovisual Monize Ravena. Coordenação de redes sociais Cris Rodrigues. Direção executiva Nina Fidelis.